Estamos no ar, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal, sejam bem-vindos onde a gente sempre fala, Nick Giafone, de automobilismo, no esporte que a gente ama. Como você tá, meu amigo? Tudo bem, e você, Ale? Eu tô bem, como foi o fim de semana? Aproveitou bastante? De boa, né? Nada demais. Nick, nosso convidado de hoje, a gente sempre fala aqui que são grandes personalidades do esporte, mas o de hoje é sensacional, né? É sensacional, vem de título na NASCAR e acho que tem uma das equipes mais bem-sucedidas da Stock Car. É um time forte, né? Nossa, não. Queria dar as boas-vindas ao Maurício Ferreira, mais conhecido como Mau Mau. Obrigado por topar estar aqui com a gente, Mau. Bom, obrigado a você, Nick, obrigado, Ale, e sempre a oportunidade de falar sobre o motorsport, que é tão ainda pouco conhecido, muito nichado, é aquilo que a gente gosta e faz a vida inteira. Bom, a gente quer voltar um pouquinho no tempo, onde começou essa paixão mesmo. A gente sabe que você tem familiares que estavam envolvidos ali com o automobilismo, mas em você, quando que nasce, quando que surge essa paixão? Bom, eu sou de 77 e na década de 70 meu tio e meu pai são imigrantes portugueses, chegaram no Brasil muito pequenos, apaixonados por carro. Meu tio, o filho mais velho, o irmão mais velho no caso, começou a guiar e meu pai preparar carros. Então, já na década de final de 60, início de 70, meu tio competia ali em Super V, Divisão 3, época de Nelson Piquet aqui ainda no Brasil, Guaraná Menezes, entre outros. Meu pai era o preparador e ele o competidor. Então eu nasci dentro de uma oficina que tinha o lado da oficina do carro de rua, que a gente chama, que era a revisão normal dos carros de rua, e o lado de competição, indo para a oficina desde muito cedo, conhecendo porca, parafuso e arruela muito criança e acabei me apaixonando por isso. É claro que por um momento eu queria também manejar o volante, mas muito ciente das dificuldades, da dificuldade financeira, do quanto custa o automobilismo, acabei me apaixonando realmente, como eu falo, pelo lado da graxa. E fiquei aí e me tornei ali ajudante de mecânico, mecânico 2, mecânico 1 de um carro de corrida, técnico de carro, engenheiro, até chegar a dono de equipe e assim foi a trajetória. Mas nasci no negócio e fui ficando e cresci nisso. E é exatamente esse ponto que eu queria tocar no começo, né? Você falou, o seu tio é o Gigante, não era? Gigante. O Gigante e o seu pai, o Miguel, eles tiveram equipe e você chegou a trabalhar na equipe deles. Eu tive uma passagem muito rápida. Meu tio sempre teve equipe e meu pai sempre foi o preparador da equipe ou o cara que tocava a equipe tecnicamente. Mas não comercialmente, era meu tio. Tá. Então, até acho que esse foi o melhor exemplo que eu tive, porque eu tive o lado do cara técnico, braçal, meu pai, e tive o lado comercial do meu tio, tocando uma equipe de sucesso ali nos anos 80. Quando eu nasci de 77, você começa a se dar mais conta a partir dos 10 anos. Inclusive no título do Gil de Ferran, saudoso Gil até arrepia, que é da Fórmula Ford de 1987, na equipe do meu tio com meu pai, é quando eu começo a me dar mais conta do que as coisas acontecem. E, enfim, vivenciando com eles ali, puxando um pouco de cada coisa. Eu imaginava que frequentando Interlagos, 1000 milhas, entrando dentro do porta-mala, escondido, criança de 4 anos, é aquela coisa de sempre. Você também passou um pouco por isso, obviamente por causa da família, sabe como é. Eu imaginava que um dia tinha o sonho de ter uma equipe de competição, uma grande equipe de competição, uma das principais equipes de competição do Brasil. E aí tive várias oportunidades, algumas experiências com eles, muito pouco, muito pontual. Eu comecei a desenvolver a parte mecânica, ainda dividindo com a escola, então eu ficava meio período lá, meio período ia para a escola. E fui pegando essa parte, aí comecei a trabalhar, a viajar, fui fazer colegial à noite. Quando eu terminei a 8ª série, já foi a primeira discussão em casa, eu fui fazer o colegial à noite com 14 anos porque eu queria ficar o dia inteiro na oficina. Então fiz o colegial com o segundo mais novo da classe, acho que tinha 24, eu tinha 14. Era uma coisa assim absurda. E me lembro bem, mas era para ficar o dia inteiro na oficina, para poder viajar também para as corridas, porque obviamente que o colegial à noite é um pouco mais flexível. E fui indo. Só que aí a história de trabalhar com o pai, de trabalhar com o tio, é um pouco difícil. Então eu fiquei pouquíssimas corridas, eu não fiz nenhuma temporada com eles. E fui trabalhar para o Amadeu Rodrigues na Hot Car. Também o nosso saudoso, já falecido Amadeu Rodrigues, dono da Hot Car. Fui lá e lá eu fiz a minha primeira temporada completa, já em 1993, eu tinha 16 anos, 15 para 16. Você acha que estar longe da família nesse sentido foi bom, porque quando você não tem para onde cair, você acaba se doando um pouco mais? Eu acho que não só se doando, né, Nick? Mas eu acho que você
a questão de respeito é muito maior na mão dupla, eu digo. Tanto o seu pelo negócio, que você está ali trabalhando, pelo trabalho, como do seu empregador com você. Porque, querendo ou não, seu empregador sendo seu tio, que era o meu caso, ali pouquíssimo tempo, meu patrão era meu tio, meu padrinho. Sempre vai dar uma aliviada. É uma questão natural. Meu pai sempre me protegeu. Então, foi isso. Então, ir trabalhar numa organização externa, onde tinha todas as regras de qualquer equipe, de qualquer empresa, de qualquer corporação, acho que me estagiou bem para também me ajudar na gestão de hoje em dia, como tem que ser, né? As coisas, como eu digo lá, um dos temas dentro da Full Time é impessoalidade. Então, posso ter amizade com alguns funcionários que estão comigo há 20 anos, como eu tenho, mas lá de 20 anos ou de 2 meses, eles são 2 funcionários. Muito legal o que você traz, Mamal, porque às vezes as pessoas acham que por você ter algum membro da família dentro do esporte a motor, você acaba sendo muito influenciado e não é uma paixão sua, você é influenciado a se apaixonar por aquilo. E o que você traz pra gente é o contrário, que a paixão já nasce de você, né? Eu particularmente posso dizer isso muito, assim, desde cedo mesmo. Eu realmente me envolvi com oficina cedo, gostava, eu ia aos sábados com meu pai, acordava às 6 horas da manhã, meu pai é um tarado por trabalhar com carro de corrida. Eu acordava às 6 horas da manhã de sábado com 7 anos de idade, 8, quero ir pra oficina, quero ir pra oficina. Não, fica aí, dorme mais um pouco. Não, ia e ficava me envolvendo com as coisas realmente de montar. Eu comecei a montar motor de Fórmula Ford muito cedo. Eu, em 1990, com 13 anos, eu já tinha capacidade de montar um motor de Fórmula Ford. Eu só não enquadrava o comando, que era já um detalhe um pouco mais complexo, um pouquinho difícil instalar ali o disco de ângulo, etc. Mas eu fui muito cedo e isso também me trouxe, aí na sequência, a oportunidade de montar a equipe muito cedo, né? Então eu tive a oportunidade de montar minha equipe de 18 para 19 anos já em 1996, um pouquinho para frente. E acho que tudo foi perfeito porque acabou me dando todas essas fases, o conhecimento e o aprendizado realmente na prática e não só na teoria, de também como fazer gestão de uma empresa. Porque eu peguei essa transição lá atrás, quando eu era garoto, nos anos 80, início de 90, o automobilismo era muito informal no Brasil, né? Ele era muito informal. Ele era muito mais realmente aí num hobby de pessoas, a gente pode chamar hoje multimilionárias ou bem financeiramente, que gostavam de carro e corriam, a maioria, óbvio que toda regra tem sua exceção, nós estamos falando de estatística aqui da maioria. Então, foi uma transformação que eu vi muito clara de ir para Goiânia e ficar das 7 da manhã às 7 da noite de bermuda, sem camiseta e chinela havaiana, treinando Fórmula Ford, e hoje uma empresa com contratos com multinacionais, com colaboradores todos CLT registrado no salário correto. Antigamente era muito diferente. O mecânico de carro de corrida, pra você ter uma ideia, ele recebia em dólar nos anos 90. Ele pegava dólares na mão. Olha a transformação do negócio. Então eu vivi isso. E era exatamente o ponto que eu queria chegar. Você passou por toda a parte técnica, você falou, tá, eu acho que agora eu estou preparado. E eu queria entender de você, Mal, se assim, você olhando aquela situação, foi uma decisão estratégica? Você fala, cara, eu acho que eu vou começar a montar meu negócio e ao longo do tempo vou tentar estruturar algo bem feito? Ou foi mais no tipo, acho que é o que eu vou fazer agora e, tocar o barco aqui? Uma somatória. Já no meu último ano de funcionário, foi em 95, eu trabalhava para o Beto Gardano, de Fórmula Chevrolet. E o piloto era o Sérgio Paese, que depois foi para Indy Lights e tal, aprontou um pouquinho nos Estados Unidos. Mas o Serginho, como a gente tinha uma idade muito próxima, o pai dele a gente ficou muito próximo. Porque você imagina, você ser o engenheiro de um cara com 18 anos e ele ter 19. Então é muito próximo. O pai falou assim, pô, por que vocês não montam uma equipe junto? Então foi na base da oportunidade. Perfeito. E óbvio que quando você tem 18 anos, 19, 20, você acha que você já sabe tudo. Sempre. E eu falhei, eu quebrei. Então eu aproveitei a oportunidade. Eu falei, cara, esse trem vai passar, eu não sei se ele passa de novo, eu vou pegar esse, eu vou montar nesse trem aqui. Se nós vamos bater, vamos descarrilhar, eu não sei, descarrilhou. O trem descarrilhou e bati. Raramente dá certo de primeira, né? Exato. Foi muito, muito duro. Isso foi em 96, como eu disse. E no meio do ano de 2001, eu decido fechar a Full Time, que chamava Full Time Racing na época. E é triste, porque ainda com 24 anos, eu peguei um avião, estava começando a minha experiência já mais forte na Europa, fazer Fórmula Renault italiana. Peguei um avião e sabe o que você fazer São Paulo, Milão, quase que chorando
às 11 horas, porque você fala, pô, o sonho acabou. O CPF nunca mais vai ser limpo. Um bloco de cheque sem fundo, um monte de dívida para pagar, 24 anos, pô, quanto mais dinheiro eu puder ganhar, sou um cara muito acima da média. Cara, eu vou levar 20 anos para limpar meu CPF. Só que as coisas mudam, as oportunidades vieram, chegou a Fórmula Renault no Brasil. Eu tive a oportunidade de novo de remontar a equipe em 2002. E aí sim, tive a maturidade de parar, respirar. Uma pessoa que você conhece, tio-avô, chamado Afonso Giafone, me chamou para uma conversa. Falou, cara, por que você não vem trabalhar comigo? Pega um pouco mais de experiência. E foi assim. E eu fui, fiquei lá, 2002, 2003. E depois reabri a Full Time Sports em 2004. E aí, Muito legal. e aí, era esse ponto, Mal, que eu queria chegar exatamente agora. Você volta com a Full Time em 2004 e ali você repara, tá, agora acho que eu consigo fazer um negócio lucrativo aqui. Como é que, o que você pensou na época para falar, para sair, digamos, do conforto, né, de não ter um risco de ter uma empresa, para realmente tomar o risco de novo e falar, não, mas espera aí que agora eu acho que eu vou fazer diferente, vai dar certo? A experiência ali na transição, inclusive, que eu peguei de G5, né, a equipe do Afonso chamava G5, passou a chamar Giafone. E essa experiência que eu peguei ali de gestão de negócio, e muito mais um lado já profissional, porque, obviamente, a família tinha empresas e ele implementava isso na equipe de corrida, ou tentava implementar. Corrida é muito particular, é muito difícil, pontual, é difícil. Mas deu uma orientação muito boa de gestão, de números, de trabalhar um pouco... eu não fiz faculdade, então ali foi minha faculdade. Uhum. Você passar e olhar e falar assim, cara, aqui vamos trabalhar com provisionamento e realidade de custos. Então você faz o seu orçamento, tá aqui todas as colunas de todos os itens que nós temos durante o ano, mas isso aqui é previsto. Quando você vai realizando, né, você pega lá, conta de... Só para dar um exemplo para quem está aqui curtindo. Você vai lá, conta de luz da oficina, custa R$2.000 por mês. Pô, esse mês nós trabalhamos mais de noite, a conta veio 2.500. E os 500, cadê? Você previsionou, se você estava ali, você não tem os 500 para pagar a conta de luz. É uma média, são 2.000 vezes 12, R$24.000 no ano de luz. Então vai ter um mês que vai dar 2.500, outro mês que vai dar 1.700, e no ano é importante fechar. Mas eu peguei isso ali, e ali foi uma virada de falar, eu acho que agora eu estou capacitado para remontar. E a gente dominou muito os campeonatos de Fórmula Renault de 2002, 2003. Então tinha muito procura, eu era o cara técnico, e eu queria montar a equipe, e eu pude remontar dessa forma no Fórmula Renault mesmo, sendo a categoria principal. Bom, você comentou um pouquinho que seria que você entrasse um pouquinho mais no detalhe. Quando você fecha full time, mas reabre, quais são as peças chaves para virar a sua mente, a sua mentalidade, a forma como você enxerga a equipe? Você pontuou bem de ter pessoas, de fazer essa conta, estruturar melhor. O que você considera como a mais chave para fazer essa virada de chave mesmo, essa mentalidade diferente? Ale, essa pergunta eu já respondi para pouquíssimas pessoas, mas a virada de chave foi deixar o passional da minha família, daquele garotinho que nasceu no automobilismo, que com 8, 10 anos queria guiar kart e que com 13 montava motor e achava que aquilo era o máximo, porque o motor que você montou ia num carro de corrida. E falar, peraí, essa passionalidade tem que deixar de lado e tem que ter o racional das contas estarem certas e fechadas. Essa foi a virada de chave. Então foi saber que eu passei fases na Full Time Racing de 96 a 2001 de ir para uma corrida de Fórmula Chevrolet e o pai do piloto na época me prometendo que ia me pagar na sexta-feira lá em Goiânia, e ele não me pagava, eu não tinha dinheiro para voltar. Eu voltava num perrengue, mas assim, daqueles brutos, de falar, meu, abastece o caminhão e tem o óleo diesel para chegar lá de volta. E quase tendo que fazer coast ali, economia de óleo diesel, que eu guiava o ônibus. Então, assim, eram perrengues bons, mas eu estava passional porque eu tinha ganho a corrida às vezes domingo já de Fórmula Chevrolet. E eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Então essa foi a virada de chave essencial de saber que antes de você ir para uma corrida, independente do resultado que você vai ter e o amor que você vai colocar naquele final de semana, as coisas precisam estar viabilizadas. Porque senão você só vai arrumar problema. E os problemas do automobilismo, como são números muito grandes, tudo é muito caro, né? Um jogo de pneu custa, hoje, de Stock Car ou de NASCAR, as categorias nós estamos aproximadamente R$16.000 um jogo de pneu. Então, para as pessoas normais, falar, cara, às vezes a gente, para ir num shopping comprar um tênis de R$1.000, parcela em 10 vezes no cartão de crédito.
O jogo de pneu dá para comprar 16 jogos de tênis. Então, assim, essa analogia que eu faço. E dura muito pouco, dura 2 voltas. Mas sem um jogo de pneu, você não tem resultado. Então, foi uma mescla que essa faculdade da vida me fez entender que eu precisava ter um negócio viabilizado e o lado racional. Do tipo, cara, não tem dinheiro, não temos como ir para essa corrida, não vamos. Ah, nós temos 3 carros na equipe, um vai ficar parado? Vai ficar parado. Com 18 anos, 19, 20, eu não deixava nada parado. Eu ia para todas, eu quase pegava empréstimo no agiota. Quase não, né? Peguei. Então, assim, mudou muito isso, sabe? Isso é muito legal esse ponto que você traz. E às vezes a nossa audiência que está começando a acompanhar automobilismo agora acha que uma equipe é formada por um mecânico, um piloto e um engenheiro. Mas existe muita gente e muitas variantes, como uma batida de carro, por exemplo, que você não prevê. Queria que você contasse para o nosso público do que é formada uma equipe e como que você se prepara para essas variantes e adversidades ao longo da temporada. Esse ano de 2025, nós tivemos muitas variações durante 2004 a 2025. Né? São 21 anos, 22 temporadas, onde nós fizemos várias categorias e várias quantidades de carro de cada categoria. Hoje a gente tem lá muita gente na oficina no dia a dia, 30 pessoas, 32, mais alguns freelances. É muita gente, você tem uma organização desde as secretárias, que não existia, a limpeza, o auxiliar geral, o mecânico 3, o mecânico 2, o mecânico 1, o coordenador dos mecânicos, os engenheiros. É muita gente dentro de uma hierarquia e de um organograma que você precisa encaixar tudo isso e fazer funcionar. E isso requer, obviamente, recursos. E estar por trás disso, eu acho que é o grande barato hoje na minha vida. Né? Eu aprendi a me apaixonar também por essa gestão, não só por ganhar corridas e campeonatos. Graças a Deus, e eu não acredito em sorte, a minha definição de sorte, principalmente com o automobilismo, ela é assim: sorte é igual a oportunidade mais competência, ou competência mais oportunidade. Essa é a minha definição de sorte. Então você vai aparecer as oportunidades, você tem que ter a competência de carimbar. Ah, eu vou buscar a oportunidade, aí eu tenho que ter a competência de executar. Então é assim que eu lido com cada trabalho ou cada projeto que a gente engaja. Não acredito em sorte e na vida ali, no dia a dia com o pessoal, não é diferente disso. Você tem que passar um legado hoje interessante, os colaboradores, um pouco da questão de vida. Eu carrego muito isso dentro de mim, divido muito com os meus parceiros o fato de ter quebrado. Porque foi assim que aprendi. O cheque sem fundo não é uma vergonha, é uma lição. Principalmente por ele ter sido pago depois, não ter você dado calote. Isso é importante. Hoje eu faço palestras para gerações que nem sabem o que é cheque. Você sabe, né? Sei. Você já ouviu falar, você nunca usou. Nunca usei, mas eu vi meu pai assinando cheque. Pai assinando cheque. Então, essas gerações de hoje são meio complicadas. É só Pix. Mas, então eu passei por essa transformação de vida e a do automobilismo. Né? Hoje você precisa buscar patrocínios, precisa buscar contratos firmes, precisa ter um cash flow legal, precisa administrar, precisa estar ali pronto para dar o respaldo para os seus colaboradores. Então, a virada disso foi assim, falar, cara, tira o passional, vamos com o racional e vamos realmente no nível mais alto possível da experiência que eu tive, que eu aprendi um pouquinho em 2001, quando eu fechei a equipe Full Time Racing, eu comecei a conviver muito com Fórmula Renault europeu e italiano. Então, te abre um pouco a mente isso. Você vê coisas fora, você vê coisas diferentes, e isso te abre a mente em várias coisas, né? Essa foi uma oportunidade que eu falo, tive a sorte, que é igual a oportunidade, mas a competência de ir lá e aprender e conseguir trazer um pouguinho para cá. Você trouxe um ponto para mim que é chave. Você trouxe 2 palavras, patrocinador e caixa. E assim, os dois, um sem o outro não tem corrida, né? Sem patrocinador você não tem investimento, você não tem caixa, a equipe não roda, separa a equipe. E é uma empresa como qualquer outra, né, Ale? No fundo, você faz uma DRE de uma multinacional ou de uma equipe, é a mesma coisa, né? Não muda nada, são linhas de Excel, você tem ali seus ativos, você tem seus passivos, você tem seu patrimônio líquido, não faz diferença nenhuma. E eu acho que o legal, Mamal, que eu quero que você fale um pouco mais, é da importância de investimentos e principalmente do patrocinador, porque a gente no fundo não vende um produto, né? O piloto, a equipe no fundo, se você tem uma vaga, alguém preenche essa vaga, sendo com
capital próprio, sendo com capital de terceiros, ou a própria equipe colocando o capital para trazer um piloto bom. Eu queria que você comentasse um pouco de como vocês fazem na Full Time essa gestão, porque são, entre aspas, modelos de negócio diferentes. É bem esse o ponto que eu já falo há alguns anos para várias pessoas, inclusive patrocinadores, que começaram como apoiadores, começaram como patrocinador de uma cota inferior e chegaram à cota master. Mas, pegando o teu gancho, são modelos de negócio que existem no automobilismo, principalmente numa categoria hoje que talvez dos 31 carros que estão alinhando na Stock Car, se não tiver 30 ali recebendo dinheiro profissional, eu não estou errando por muito. Mas a grande maioria, e aí não importa o quanto que ele está profissionalizado, porque a partir do momento que ele tem aquilo viabilizado, na minha opinião, ele já está profissional. E tem vários modelos para isso. Tem o piloto que tem uma parte do dinheiro, tem o piloto que tem 100% do dinheiro e contrata o seu banco, a sua cadeira não, o seu banco, escolhe a sua equipe onde vai, tem o meio a meio, e tem a equipe que tem 100% do recurso e busca o seu piloto e faz essa junção, essa fusão aí de montar realmente a equipe, que é muito importante, né? Você sabe disso. O que você cita hoje é muito importante para quem não escuta. A equipe lá atrás, eu peguei a transição e mesmo quando eu montei a Full Time Racing, já tinha uma contabilidade, já tinha um CNPJ, mas longe de entender o que era uma contabilidade, né? Longe de entender o que era uma DRE. Hoje não. Hoje não tem como você não ter isso tudo muito bem executado também para o sucesso. E patrocínio é uma coisa, você sabe, né, bem, das coisas mais difíceis de conseguir. E mesmo assim, ainda conseguir, ainda acho bem possível. Mantê-lo ou aumentar, perfeito. Aí a escada não é aquela... Não vira uma escada, vira um morro que você precisa de cravar as coisas para subir. Não é uma escada mais. Então, porque a experiência que o automobilismo hoje... O automobilismo mudou realmente. A Fórmula 1 está mostrando isso, enfim, todas as categorias pelo mundo, que a gente vende também não só mais o espaço da marca escrita num carro de corrida. É muito mais a experiência 360 que você tem no entorno do automobilismo. Tem o entretenimento do evento, que é onde a gente está correndo lá sábado, domingo, treinando sexta, mas também tem o 360 do dia a dia numa oficina, né? Nós temos uma empresa onde os nossos parceiros utilizam para fazer reuniões internas, reuniões com terceiros, para fazer praticamente treinamentos, para fazer experiências para os seus próprios colaboradores únicas, como a gente chama. Então tem de tudo. Você precisa estar preparado para alcançar esse patamar. E para isso você vai ter o caixa. Porque sem o caixa você não faz nada, você não sai de casa, você não abastece o caminhão para ir para a corrida, né? Uhum. Então as coisas estão interligadas e esse é o desafio da gestão, né? Eu falo, o que é o mais difícil? O mais difícil é arrumar o dinheiro. O que é o mais difícil fazer uma equipe? Arrumar o dinheiro. Depois a gestão das pessoas. Depois encontrar as pessoas certas e colocar no lugar certo. Né? Você precisa fazer isso tudo, mas sem você encontrar o dinheiro primeiro. Depois você vai atrás das pessoas, depois você vê quem são as pessoas certas, porque vão ter certas e erradas. E depois você vê que talvez tem o cara certo para ser apresentador, tem o cara certo para ser o câmera, tem o cara certo para ser o editor, tem o cara certo para ser o coordenador. Enfim, é igual uma equipe. Né? Estamos falando aqui do programa porque fui olhando e fui fazendo analogia. Mas é assim a vida, né? Então, esses são os desafios do dia a dia. A relação que você tem criado com quem te apoia, com os patrocinadores, e entrando um pouco agora na área, né, na relação que você tem com o Rubens, porque é uma das parcerias mais longas da Stock Car. A gente vê num mundo que é tão competitivo quanto a Stock Car, é difícil você manter um piloto na mesma equipe, porque o piloto é aquela coisa, ele quer ir para onde ele vai ser mais competitivo. Então, você manter tantos anos uma figura como o Rubinho é uma coisa muito difícil. E eu queria entender o quanto vem do lado comercial, que você falou, né, da racionalidade ali de relacionamentos, o quanto é a imagem do Rubinho e como é que você faz a gestão dessas duas coisas. Assim, a gente pode ter as nossas opiniões, mas eu gosto muito de dados e números, né? Porque aí você foge um pouco da opinião e tem algo mais concreto. Então, realmente eu acho que 13ª temporada essa de Stock Car com o Rubens. Acho que isso não aconteceu na Stock Car. Acho que deve ser recorde. Eu preciso até me atualizar, mas se não for, acho que alguém chegou a 12. Acho que o Max direto com o Meinha deve ter sido 12, algo assim. Mas nós chegamos à 13ª temporada e é uma relação óbvio que de altos e baixos, porque é um mundo muito competitivo, como você disse,
a gente perdeu e ganhou. Automobilismo sempre você perde muito mais do que ganha. Então isso já é um problema indiscutível. Os bons ganham 10%. Isso. Você me falou isso em 2022 e eu lembro até hoje. Os bons ganham 10%. Não vamos colocar os fora de série. Hamilton, Verstappen. Isso aí, né? Vamos falar dos bons, ganham 10%. E é duro ganhar 10%. Então você vai lá para um ano que você vai disputar 10 coisas e fala, vou ganhar uma. Se você for bom. 2, tá acima da média, guarda para poupança. Eu brinco. Mas é assim. Porque no final do dia é assim. Mas a relação com o Rubens, como qualquer relação longa, teve altos e baixos. A gente teve aí, de novo, a minha definição de sorte, a oportunidade de tê-lo e a competência de entregar resultados. Então, no segundo ano inteiro, 2014, quando ele se sagra campeão brasileiro de Stock Car, vencendo 2 corridas naquele ano. Olha como são as coisas. Venceu 2 corridas e foi campeão brasileiro de Stock Car em 2014. Se criou ali uma relação de confiança muito boa, mútua, mas tivemos vários baixos, né? Vários momentos de, obviamente, ele se questionar, de trocar, porque quando a gente ganha a corrida, eu amo essa equipe, eu amo essas pessoas. É fácil, né? É fácil, mas no rádio, esse carro tá uma merda, desculpa, mas é assim, tá uma porcaria, isso aqui não tá bom, tá torto, ou tá isso, ou tá aquilo. E faz parte, as pessoas precisam saber que isso faz parte do automobilismo. E nem por isso a gente perdeu o equilíbrio. Eu sempre tento manter uma equipe inteira de pessoas abaixo de mim focado e centrado, porque eu falo, cara, se eu me desequilibrar, todo mundo que está abaixo vai cair. Então, mas a gente escuta muitos sabores, não do Rubens, de todos os pilotos normalmente. Mas depois de 13 temporadas, nós fomos encontrando outras formas de também acontecer. A questão comercial lá atrás, o Rubens foi um cara muito bacana, assim, com relação à chegada dele na Stock Car. Ele foi muito transparente. Primeiro ano nós fizemos 3 coisas de convidado no final de 2012. E ele tinha feito Índia aquele ano. Lembro. Parou em setembro, a Índia acaba em setembro, agosto, setembro. E aí fizemos as 3 últimas e tal. E eu fui na casa dele depois da última coisa almoçar. Falei, cara, por que você não fica aqui o ano que vem? Que ele estava vendo de renovar a Indy. Usei na oportunidade a Silvana. Falei, pô, fica com a Indy oval, puta perigo e tal. Vamos Você ganhou aqui. Ela ali. Fica legal. Você ganhou ela ali. Você gosta de oval pra lá. E fica aqui com a gente e tal. Aí ele falou, tá, gostei e tal. A gente deu bem, pode ser, mas como é que viabiliza? Já foi o primeiro ponto. Na oportunidade eu era equipe Medley, com 2 carros. A Medley já havia me comunicado que não ia seguir a Stock Car. E aí, quando ele me deu o ok, eu falei, tá, mas quanto você quer ganhar, né? Porque imagina você falar para um cara que ficou 19 anos na Fórmula 1. Ferrari. 6 de Ferrari. Blá, blá. Aí você fala, cara, que esse cara vai falar um número aqui que não sei qual é o número, né? Porque para nós fazermos essas 3 coisas de convidado, é legal as pessoas saberem, tinha um ganho dele que naquela oportunidade ele buscou viabilizar o déficit que ele tinha no instituto dele. Então nós usamos, inclusive, verba de um lado institucional da Medley para pagá-lo as 3 coisas que ele fez de convidado. Ele tinha o instituto com déficit, a verba da Medley existia, que não era do Motorsport, era de uma outra área, casamos para ele fazer 3 corridas. Perfeito. Óbvio que o retorno foi absurdo, porque era o Rubinho correndo Stock Car. E o primeiro salário, Rubens, ele é, cara, olha, tá bom, eu corro, se você arrumar o dinheiro. Mas eu não sou melhor do que ninguém, também não sou pior. Qual é o salário teto da categoria? Perguntou para mim, cara, sei lá, eu imagino que é o Cacá Bueno, porque tá aí agora, pentacampeão, tava Red Bull na época, né? Então eu falei, cara, acho que é ele. Mas eu não sei quanto ele ganha. Se é amigo dele lá, pergunta para ele quanto ele ganha, ele vai te falar. Eu acho que é mais ou menos por volta de 1.200.000 mais premiação. Eu acho. Era o salário que eu chutava para a temporada 2013. Aí ele falou, pô, será que é isso mesmo? Tá bom, tá bom. Aí ele falou assim, mas se for isso, não for, tá bom, depois a gente vê, mas eu só quero o salário maior da categoria igual, porque acho que eu vou agregar valor, vou agregar retorno e tá tudo bem. Não sou o melhor, tô chegando agora, não tenho os títulos dele na categoria, mas tenho a minha história no automobilismo. Por que eu conto essa história para muitas pessoas? Porque isso mostrou um pouco de, na minha visão, de humildade. Porque ele poderia ter falado, cara, eu tava ganhando X milhões de dólares até esse ano aqui. Então, não vem falar para mim de R$1 milhão, que essa conta vai ficar distante, você tá maluco. Ou você me arruma X dólares, eu falei, não. E eu achei que foi muito bacana. Voltei para casa, fiz um PowerPoint rápido, fui de novo na tal da Medley e falei, ó, cara, tem uma oportunidade aqui. Os caras, não, nem queremos ouvir.
Não, vem almoçar comigo. O diretor de marketing da época, José Ricardo Gravaldo, vem almoçar comigo. Ele, não, mas não, putz, cara, não dá, tal, já encerrou aqui, o budget tá fora, vamos continuar só com o vôlei. Eles tinham um time de vôlei. Cara, mas deixa eu te falar, é uma oportunidade única. Se vocês não pegarem, eu vou levar para outro. E vai ser concorrente. Aí o cara olhou, tá bom, então deixa eu ver. Aí levei uma oportunidade que ele ia gastar menos de um terço do dinheiro que ele tinha gasto com a equipe em 2012. Para ter o Rubens. Um ano inteiro. Tudo bem que eu diminui o espaço dele, só dei uma cota. O carro era inteiro medley, eram 2 carros, era uma equipe inteira medley em 2012. E para 2013 era só uma cota principal do carro. Falei, cara, mas eu acho que cota principal, a cor principal do carro, vocês vão ter muito retorno e tal. Eu falei, bom, o não você já tem, vamos ver. Bom, era 19 de dezembro. O cara me ligou, estamos fechados, vamos seguir. Aí eu liguei pro Rubens e falei, ó, fechamos. Só que tem um problema. Ele, qual? Eu falei, eu não tenho o seu dinheiro ainda. Porque o que eu vendi para a Medley é só o dinheiro do que custa o carro. Não tem o seu dinheiro. Ele, não, mas como é que vai fazer então? Eu falei, pô, boa pergunta, espera que eu vou arrumar. Mas arrumei um outro amigo em comum, Nandinho Chaves. Opa! Arrumou um comprador de uma equipe. Eu tinha 2 equipes só, cara. Arrumou o Beto Cavaleiro para comprar uma equipe. Então eu vendi uma equipe pro Beto Cavaleiro para ter o dinheiro para poder bancar o risco. Porque, de novo, sair da passionalidade de ter o Rubens. Não, precisamos ter o dinheiro. Vamos ter o Rubens, mas vamos ter o dinheiro. Senão a gente não paga as contas e vai falir de novo. Vendi uma equipe Beto Cavaleiro, viabilizei, saí com as cotas em branco no carro. Vendemos algumas durante o ano e tudo. E assim foi sucesso. E aí no segundo ano, na renovação com o Medley, de tanto retorno que deu, aquele dinheiro que era um terço melhorou muito. Apareceram outros patrocínios de cota B para compor o sistema. E foi muito legal aí, de novo, a fase 2 do Rubens. Ele foi convidado para ir para uma outra equipe com o Medley, a equipe subsidiando o resto e pagando um salário maior. E ele virou e falou assim, não, cara, quem me deu a oportunidade foi ele. Ele fez aqui um corre, né, como se diz no jargão popular, uma correria de vender uma equipe, de viabilizar o primeiro ano de salário, etc. Então eu vou ficar aqui um ano para ver o que dá. Depois, se não tiver resultado, baseado no que você falou, vai. E esse 2014 é o segundo ano, a gente é campeão brasileiro. Então, no final, é óbvio que o resultado foi o que fez manter essa relação até hoje. Depois tivemos vários sabores, vários momentos duros. Tivemos, sim, o bicampeonato em 2022. Tivemos a vitória da Corrida do Milhão em 2018. Temos o vice-campeonato de 2016. Temos as conquistas, temos 20 vitórias até hoje. E estamos aí. Ele também envelheceu. Ele já não é mais o jovem que chegou na equipe com 40 anos. Que hoje eu acho que 40 anos é jovem. Eu já achava ele velho, porque é mais velho que eu. Ele não gosta, mas é um fato. Então, chegou jovem, 40 anos, ele envelheceu, hoje tem 53, mas é um cara tarado por corrida e gosta muito, é competitivo até hoje. Então, foi assim que está indo essa relação. Isso que ele traz, que é algo que a gente fala bastante aqui no programa, sobre a composição que engloba muita gente. Mas antes dele continuar explicando pra gente sobre esse mundo de bastidor, a gente fez uma visita diferente essa semana, né, Nico? Foi ilustre, né? Ilustre, a gente gosta de estar com vocês que nos acompanham e visitamos um lugar muito especial. Foi bem legal, tem que assistir isso aí. Olha, vamos lá, vamos conferir o nosso Momento Fã. A gente não poderia começar, Nick, esse quadro de forma diferente, senão visitando um cara que ele faz um trabalho singular com pipa. Não. Você conhece esse negócio aqui? Não, pipa eu sei como que é, já soltei. Você já soltou pipa alguma vez na sua vida? Eu tenho 20 anos, Alexandre. E você nunca soltou pipa? Obviamente eu nunca soltei pipa. Não é da minha época isso aqui. Não, porque isso aqui, meus amigos, todo mundo já soltou pipa alguma vez. Mas, é muito legal, porque isso aqui, no fundo, é a obra, né, é a matéria bruta do que a gente veio ver hoje um pouquinho. Esse artista, ele usa pipa literalmente, para desenvolver esses quadros que ele faz. Eu queria mostrar um pouquinho do trabalho dele aqui. A gente ainda vai apresentar ele, mas antes mostrar um pouquinho desse espetáculo que é esses quadros, um quadro que demora mais de 300 horas para ser feito, tudo manualmente. E o que ele usa mesmo?
Estilete? Camisa seda, estilete, é um trabalho único. E a gente sempre fala, né, Nick, sobre riquezas de detalhes, as peças que compõem uma obra de arte. E se vocês forem olhar, observar bem aqui, ele estava contando pra gente, além das 300 horas que ele leva para fazer isso aqui, cada pecinha, cada cor dessa daqui é feita individualmente. O trabalho de artista, de fato. Você tira da pipa, coloca, né, corta o estilete exatamente na curvatura que você precisa, cada detalhe, cada cor, e assim vai nascendo um quadro de pouco a pouco, e é o que ele falou, né? Você coloca um em cima do outro e assim vai fazendo a peça. E o que eu acho mais legal, Ale, é que esse tipo de obra, esse tipo de artista, acabou conseguindo se conectar com o automobilismo, mesmo sem ter nascido nesse mundo, mesmo sem estar conectado com pessoas que fazem parte do automobilismo, e hoje em dia ele construiu um negócio que a gente vai conhecer agora, espetacular. E traz uma visão diferente para as pipas, né? Não gourmetiza, mas ele traz um automobilismo para perto das pessoas de uma forma que cresce. Agora, isso aqui tá me relembrando boxe, alguma coisinha, assim, não parece? Ui, será que tem alguém ali por trás? Será que tem um tal de Cadu Bandeira aí atrás? Olha só quem tá ali para você receber. O cara fez um box na casa dele. E um espaço lindo, Cadu. Sejam bem-vindos, Ale. Obrigado. Prazer. Que legal receber, Nicolas. Tudo jóia? Tudo bem? Sports. Sejam bem-vindos, pessoal. Cara, que alegria estar aqui com você. Eu nem acredito que a gente se conheceu em janeiro, por acaso, lá na Infinity. Na Infinity. E agora estamos aqui para gravar com você, Cadu. É impressionante isso aqui que você faz. Eu falei para você, ó, eu tô em breve construindo um ateliê de Fórmula 1 e com certeza a gente vai ter oportunidade de gravar lá. Isso aqui, ó, para vocês saberem, era a entrada de um box de Fórmula 1, que era um sonho só de um garotinho e que hoje se tornou realidade. Sejam bem-vindos. Isso que é um parque de diversão pra gente que é amante de automobilismo. Entra aqui e sai apaixonado, porque tem cada peça única aqui, né, Cadu? Pô, aqui a gente tem um pouquinho de história de pilotos da década de 70, 80, 90 e até os dias de hoje, os atuais, Lewis, Verstappen, entre outros. Mas chama teu pessoal aí, vamos lá conhecer. Bora conhecer. Vamos lá. Já na entrada a gente já se depara com uma bandana autografada pelo Senna. Você quase cai para trás, né? Primeiro que você vê sapatilha do Senna, você vê troféu do Senna. Histórico, inclusive. Nossa, tá assinado pelo Senna aquilo ali, Cadu? Isso aqui é a editora. Eles, na época, o Senna autografou 3 gibis. E essas pessoas começaram a escutar essa história da gourmetização dos pipas para as artes. E aí me ligavam, Cadu, eu tenho um item que eu acho que faz sentido para você. É uma revista, na época que os gibis foram lançados, sempre tem ali um pronunciamento, o Ayrton foi lá e autografou, e alguns dos diretores guardaram. E aí, enfim, cara, você tem interesse em ter? Não tenho. Eu falei, pô, eu tenho e muito, estou indo aí. E não só a revistinha, você falou uma bandana, gente, olha que legal, o engraçado disso daqui, antigamente o pessoal da Duty Free, eles trabalhavam com um lenço de pescoço. Se a câmera der um zoom naquelas duas meninas lá do fundo, vocês vão observar que é o Ayrton Senna segurando uma caneta de cor preta. E aquele lenço que está no pescoço dela é exatamente esse lenço que está aqui, com o autógrafo dele. Na verdade, o Ayrton ele tinha uma área restrita, né? É como se fosse uma área VIP. E ela tinha uma admiração por ele, tirou no dia, falou, pô, você pode autografar. E também se conectaram comigo pela internet. Então as pessoas acabaram me passando, pô, Cadu, eu tenho um autógrafo, eu tenho uma viseira assinada, eu tenho um lenço de pescoço. Isso foi crescendo muito ao longo, né, desse decorrer da minha história. Cara, que legal. Seguindo pra cá, o que a gente tem? Ó, aqui a gente tem na época do Ayrton também, revistas de Fórmula 1. Ali, na verdade, eram os convites, né, de Fórmula 1 da época. Então são pessoas que frequentaram todos o autódromo aqui de Interlagos, e nos boxes conseguiam a assinatura. Então, eu coloco dentro de um acrílico, por quê? Porque eu quero que preserve a assinatura e sempre tem algo que é referência do piloto. Então, o capacete, o busto aqui do Ayrton. Aqui, ó, um pouquinho mais pra cá, a gente falando hoje de Ayrton Senna, tem uma das pessoas que mais me inspiraram e que não estão autografados, ó. A meta é que o Lewis um dia, cara, ele faça ali
O autógrafo, porque é o 7 vezes campeão, né? A gente tem Você aqui... pegou os 7 carros que foram Eu peguei campeões. os 7 carros de todos os campeonatos do Lewis, né? Em 2022 a gente acabou fazendo a coletiva de imprensa dele. E aquele quadro que vocês viram lá fora do Lewis Hamilton, nós representamos o Brasil com uma arte de pipas, de papel de folha de sedas. E eu tive a felicidade de estar como a gente está agora, tipo, lado a lado. Aí falei pro Lewis, pô, isso aqui é uma arte feita com muito carinho. Ele autografou a nossa arte, né? A gente tem ali um autógrafo dele num dos nossos quadros. E isso só começou a aumentar. Depois do Lewis veio com o Verstappen, Lando Norris. E aí, de tantas pessoas entenderem que eu gosto desses itens, igual vocês hoje estão conhecendo a minha história, as pessoas me indicavam, Cadu, vai ter tal pessoa que eu vou entrevistar aqui na Band Esportes tal dia. Você tem algum item seu ali pra gente assinar? E foi assim que a conexão desse ateliê aconteceu. Foi construindo essa rede, né? Isso que é muito bacana. E o que eu acho muito legal é que você consegue se conectar com os pilotos, com o automobilismo, através de uma paixão sua que nasce de pipa. Exatamente. E isso vai se transmitindo através de cada peça. E a forma como está exposto aqui, eu acho que é muito legal. Você agrega valor aí o item que você tem, porque você não tem só o boné aqui, você coloca numa caixinha de acrílico, você contextualiza o momento, como os carros aqui, muito emblemático do momento que foi campeão, isso é muito bacana. É o carro do dia, da corrida, da melhor vitória. Então... Falando em contextualização, pelo amor de Deus, vamos falar desse aqui, Cadu, eu quero que você explique um pouquinho da história. O que é esse champanhe? O que é esse pedaço de acrílico aqui? Tá. Damon Hill, em 96, ele foi campeão da Fórmula 1. E no GP de 2024, eu estava tendo ali eu recebi muitos autógrafos do Valentino Rossi. Se vocês observarem que tem uma multidão ali nessa reportagem, uma dessas pessoas estava na Inglaterra, ele estava participando desse dia aqui histórico do Damon Hill, e aí o Damon Hill abriu essa champanhe, comemorou com uma multidão, e era festa. E ele fez um brinde, e esse menino, que eu não conhecia, ele fez cheers. E o Damon Hill presenteou ele com a champanhe. Só que ele era um cara que caiu de paraquedas ali. Ele não era 100% um fã de Fórmula 1. E aí o que aconteceu? Ele falou, cara, o que eu vou fazer com isso? O Damon Hill deu um autógrafo para todo mundo, gente. E ele falou, pô, vou pôr o autógrafo dentro da garrafa. E desde de 1996 isso daí ficou guardado dentro de uma adega. E aí o ano passado ele me conheceu no autódromo e ele falou assim, cara, por que tantos autógrafos do Valentino? Eu falei, pô, eu tenho um ateliê e ele é uma pessoa que eu admiro muito. Ele falou, cara, você acredita que em 96 o Damon Hill, quando foi campeão, você sabe a história do Damon Hill? Eu falei, putz, quer ver que ele vai me falar que ele tem alguma coisa do Damon Hill? Ele falou, tem uma champanhe que ele comemorou, que saiu em todas as mídias de TV. Como pra mim não faz tanto sentido e não é uma coisa que eu vivo, pô, acho que faz sentido pra você. A gente vai combinar, você vai doar ali 10 cestas básicas para uma instituição. E eu falei, cara, sério, você tá brincando? E passaram-se semanas, ele me ligou e falou, cara, vem aqui no hotel que eu tô. Muito legal. Então ela é original, ali, se vocês olharem na reportagem, é o Damon Hill, né, comemorando com essa champanhe o campeonato dele de 1996. Nossa, olha isso daqui. Essa aqui tá muito especial. Preço único. Isso aqui é uma carta? É uma carta? Isso aqui eu vou tirar do acrílico, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou mostrar primeiro essa do Estoril. Essa do Estoril, a gente fez esse ano agora de 2024 uma palestra em Portugal. Depois da minha apresentação em Portugal, eu fui pro Porto. Cara, a gente fez a palestra, me liga uma pessoa e fala assim, cara, eu tenho aqui um dossiê, que é a foto do Ayrton, do Alain Prost e do Ron Dennis, que na época correram no Autódromo de Estoril. E essa pessoa que faleceu, a família doou tudo que era dele de fotografia. Se a gente parar para pensar, ele falou que foram jogados itens como a bandeira da largada, carros que o pessoal às vezes recolhiam, peças batidas, que foram pro lixo. Isso aqui eu tenho o dossiê da McLaren, que é a história do Alain Prost, que é a história do Ayrton Senna e a história do Ron Dennis. E quando ele abriu, se vocês observarem, tem a rúbrica do Ayrton naquela foto, tem a assinatura do Alain Prost na foto e a assinatura do Ron Dennis. E aí ele falou, eu acho que faz sentido para você. Eu fui, viajei 4 horas até Lisboa. Cara, cheguei, era uma casa de livros antigos, tipo um brechó. E ele abriu, ele falou, ó, meu, isso aqui eu tô pedindo 5 mil euros, se fizer sentido é seu. Falei, meu, me manda o teu Pix, porque faz sentido. Eu faço agora e eu repliquei. O autódromo do Estoril, ele é fechado.
Cara, se vocês observarem, ele tem essa placa no meio do autódromo. E eu fiz exatamente como foi o autódromo, os carros que eles correram no dia. As fotos são desse fotógrafo e bandeirinha. Então ele fazia parte das bandeirinhas e alguma coisa inusitada, ele estava ali e ele fazia as fotos. Isso aqui foi as fotos que na carta que ele escreveu foi um momento épico de estar dentro do paddock, né, ser recebido pelo pessoal da Marlboro. E essas fotos são fotos únicas, que não tem cópias e que para mim é um dos mais legais que eu tenho. Legal. E falando em peça única, fiquei sabendo de um capacete que você falou que era super especial e eu queria entender, Cadu. Esse Qual capacete. que é esse capacete? Gente, a história desse capacete, eu fiz uma palestra em São Paulo em 2022 e uma das pessoas que me assistiu me passou um contato de uma das pessoas que trabalhou com a Ayrton Senna na época que ele fazia os eventos no autódromo dele de kart em Tatuí. Tá. E era uma realização de um sonho já saber que isso aqui existia. Só para vocês entenderem a história desses capacetes. A Bell provavelmente mandou os modelos, eu acho que era 57, 58, 59, 60, 60 e 61. Esse capacete era um capacete que ficou muito grande na cabeça do Ayrton. Eu acredito que o do Senna era 56, 57. Então ele não foi pintado para uma corrida, mas ele foi usado dentro do kartódromo de Tatuí. Eu lembro que nas fotos, a conversa com esse rapaz, que era o dono do capacete, ele por muitas vezes falou: Ayrton, sou o seu funcionário número 1 aqui. Um dia o senhor vai me presentear com um capacete seu. Ele queria um capacete oficial e pintado de corrida. Só que vocês imaginam o quanto as pessoas não pediam. Não pediam. E eu não me recordo se foi, eu não me lembro a história, 92 ou 93, na última vez que ele esteve no autódromo, ou 91, acho que foi quando eles fizeram uma festa no kartódromo, que veio um monte de gente, veio imprensa. Quando eles inauguraram, o Senna leiloou para as pessoas que estavam lá muitos itens. E aí ele foi de novo lá cobrar seu Ayrton e o meu capacete. O Ayrton pegou isso aqui. Isso aqui por muitas vezes foi andado pela Lalaila. Eu já vi o Bruno Senna com fotos desse capacete. E esse rapaz já era requisitado por colecionadores. Muitos colecionadores sabiam que essa peça estava com essa pessoa. E aí em 2022, quando eu fiz essa proposta para ele, cara, não aconteceu. E eu sempre falava assim, pô, uma hora, me liga, se fizer sentido para você, eu quero comprar essa peça. E aí aconteceu que em 22 e 23 nada. Um dia aqui em Alphaville, cara, me recordo como se fosse hoje, chovendo, um frio, era quase 11h30 da noite, toca o meu telefone. E aí ele falou: Cadu, tô num momento de contas e a gente precisa negociar uma peça. E aí eu falei: cara, qual que é o valor que eu tô saindo daqui de São Paulo e tô indo pra aí agora? Eu cheguei em Tatuí, coisa de uma hora e meia, porque eu lembro que a estrada tava bem fria, tava chovendo e ele me recebeu esse horário. E para ele foi um sentimento, ele se emocionou muito porque ele jamais teria vendido isso aqui. E isso aqui por muitos anos ficou guardado. Tanto é que tem colecionadores que me retornam hoje de fora do mundo, que sabem que isso tá comigo, e eles perguntam se eu tenho a intenção de vender. E eu falei: olha, eu sei que existem outros iguais a esse, que foram lá do autódromo, acho que me parece que eram 2 a mais, mas esse aqui ele vai continuar assim íntegro, intacto, que foi usado pelo Ayrton, pela família, pelo Bruno, e com certeza em breve eu vou colocar um pedestal aqui e a gente vai deixar ele exposto porque é um dos mais legais. Ele tá com plástico bolha porque eu não quero que a gente tenha contado nesse estofado, porque é todo original. E o mais legal é que quando o Ayrton deu para ele, se o câmera conseguir dar um zoom aqui, a gente tem o autógrafo dele, que já é o autógrafo mais legal do Ayrton, que é o escrito Ayrton Senna. Ele geralmente abreviava, era só Ayrton, e é um dos autógrafos mais bonitos e legíveis que a gente tem. Que legal. Tem um valor histórico único, né? Porque a história esse aqui desse capacete é uma história de guarde pros meus filhos um dia poderem contar essa história para alguém. É um mais lindo que o outro e todos autografados. Olha, isso aqui
é um pouquinho do que eu vivo hoje. Então, às vezes, eu me conecto com pessoas que têm um capacete que ficou por muito tempo guardado. Aqui a gente tem um capacete original. E aí eu faço o quê? Um upgrade. Ele é um capacete original e eu faço o quê? A pintura numa versão que o piloto correu. E aí a gente acaba transformando ele numa réplica original idêntica ao do piloto. Esse é o espaço com os que eu praticamente é a parte que eu tenho mais ciúmes da casa. Esse aqui, ó, em 2019, eu não tinha condições de ter esse capacete. Se a tua equipe quiser colocar o quadro do Lewis Hamilton, é exatamente essa imagem. Então, por não ter condições de ter o capacete, eu fiz o quadro no formato de arte de pipas. E esse quadro, em 2022, a gente fez a coletiva de imprensa dele. Foi quando eu fiquei do lado do Lewis. E aí eu falei pra ele, olha, eu vou agora realizar o sonho de ter o teu capacete. Isso aqui é um HP77 de fibra de carbono. E eu tô só esperando a hora certa para ele me autografar. Esse aqui também é um oficial Bell do Carlos Sainz. Ele autografou ano passado. Esses aqui são réplicas do Ayrton Senna. Esse aqui é um Fernando Alonso, que ele até me mandou um saludo. Fernando Alonso, McLaren ainda. O Fernando Alonso, junto com a McLaren, junto com aquele capacete amarelo do Lewis Hamilton, que eles eram companheiros de equipes. Muito legal. A gente voltando na história do Verstappen, gente, de 2024, ele correu exatamente com o capacete desse aqui. Nossa, é lindo. É o mesmo capacete que ele corre, é um Schubert de carbono, e são essas duas viseiras que ele me autografou. E aí, uma vez a Kelly Piquet, dentro do Palácio do Tangará, eu tinha feito uma arte dele também que ele está comemorando. E eles levaram, ele viu a arte, ele falou, cara, já quero levar para o meu jato. E esse capacete que ele está comemorando, assim com a mão, é o meu quadro que está com ele na galeria de troféus dele de Mônaco. Nossa, que fantástico. Muito legal. Então isso muito aqui legal. É um pouquinho... Ô Cadu, e você comentou também que você tem, né, você tinha ali uma admiração próxima com o Valentino Rossi. Eu vejo que tem vários capacetes dele também. Ó, o Valentino Rossi, ele pilota hoje pela WEC. E quando eu fiquei sabendo que ele ia estar no Brasil, eu meio que comprei logo de cara uns 6 capacetes e umas 10 viseiras. Por quê? Porque nem sempre o piloto ele tá ali disponível para te dar um autógrafo. Às vezes ele não fez uma volta legal, ele não tá legal. Às vezes ele, sei lá, bateu o carro. Então, o Valentino é um dos caras que eu mais passei a admirar pelo tamanho dele e pela generosidade dele. Ele, em todas as vezes que ele tá com a gente e tá com os fãs, ele recebe todo mundo, ele autografa tudo. Eu brinco, ele é incansável. É desde o primeiro minuto até ele sair meia-noite do autódromo, ele tá ali recebendo todo mundo com o mesmo carinho. Ele me autografou 4 quadros que em breve eu trago pra cá, tá na molduraria. Esses capacetes, se você for pegar, vou mostrar pra vocês. Todos os capacetes eu tenho gravado uma assinatura dele aqui. Eu tenho aqui na viseira. Agora, se a gente for olhar... Tão diferentes dos de Fórmula, né? Todos diferentes. Se a gente for olhar todos os capacetes, tanto na parte do teto, né, do casco, e na viseira, ó. Tem as atonaturas, né? Aqui é Vale 46 e aqui ele tem um pouco mais de espaço. Ele, me autografou na coletiva todos os quadros. Eu tenho um carrinho dele ali também que é muito especial, que é o da WEC de 2023, quando ele começou no Brasil. Uau. Então, aqui Valentino, MotoGP e 99,9% é Fórmula 1. Que legal. Muito legal. Fantástico, Cadu. E eu queria te agradecer. Você foi o primeiro cara a participar do quadro Momento Fã, do Papo de Paddock. Honrado. Eu acho que não tinha como começar melhor. Nossa, eu acompanho vocês, vejo o time de peso, né, que vocês entrevistam. E eu falei, cara, a gente tá no mesmo nível, na mesma qualidade. E, cara, a gente se vê em breve com novos artigos, com mais itens. Com certeza. E gratidão aí por vocês conhecerem aqui a minha casa. Gratidão nossa por ser a primeira equipe que você permite vir conhecer seu espaço aqui. Orgulho, gente. Cadu, obrigado. Viu? Ale, prazer. Nicolas, obrigadão. agradecer o pessoal da Art Infinity que me conectou com vocês. Que, aliás, foi zero combinado, né? Eu cheguei lá, você foi entregar uma peça ou recolher uma peça e eu cheguei ali de surpresa. Deixei os capacetes do Damon Hill
E aí o Lu falou, cara, conhece esses caras? Eu falei, meu, já vi nas televisão. Tipo, vi em alguma mídia de televisão. E olha aí, hoje a gente, depois de quantos meses? 7 meses? 7 meses. 7 meses, tá gravando e começou ali. A história do ateliê começou ali. Galera da Art Infinity, Lu, esposa, nosso muito obrigado. Muito bem. Ale. Obrigado, Cadu. Agora bora voltar pro programa que ainda tem muita coisa pra rolar. Baita visita, né, Nick? Não, foi diferente. E assim, os detalhes, tudo feito em pipa. Foi muito legal. Eu me apaixonei. Eu confesso que eu queria levar uma sacola, pegar tudo e trazer pra casa, né? Não, foi legal. Mas agora, vamos tornar nosso convidado, baita convidado. De volta. Mamal, tinha muita coisa que a gente queria falar aqui, mas nosso tempo tá curto. Então, pra gente caminhar pro finzinho desse programa, a gente já te convida, obviamente, pra você voltar. Mas antes, qual que é o seu objetivo pros próximos anos, o legado que você quer deixar no automobilismo? Ale, o legado é de que é possível se trabalhar de forma bastante profissional e como uma empresa de qualquer outro segmento e ser lucrativo. Eu acho que o meu objetivo é ter uma empresa que realmente o seu balanço seja positivo e que tenha valor, independente de ser uma equipe de corrida que tem um Mau lá hoje comandando ou o Rubinho correndo. Então acho que eu busco isso todos os dias, deixar uma empresa realmente viável e que não só se o legado e a continuidade seja com meu filho ou não, mas que ela tenha valor, que ela tenha um balanço, que ela tenha resultados, que ela tenha lucro e que ela entregue um valor para o mercado realmente de fato. Óbvio que ela não vai virar uma multinacional, uma coisa que vai fazer um IPO, mas que ela tenha um valor e que seja um valor adequado para o tanto de trabalho que dá e principalmente o risco que o automobilismo envolve. Que esse é o maior risco, a gente só falou aqui rapidamente do risco interrogação de batidas, que o orçamento pode mudar absurdamente, mas todo o risco inerente ao negócio, seja dos seus mecânicos subindo numa van e pegando as estradas do Brasil afora, de você carregar toda a sua equipe num baú de uma carreta e também pela mesma estrada. Então todos esses riscos que esse negócio traz, eu acho que ele precisa ser muito bem valorado e até hoje eu não vi ainda nenhum negócio e nenhuma equipe no automobilismo chegar a colocar esse risco realmente de fato na balança. Ele é incalculável. Óbvio que não dá para você falar, porque se a gente for só pensar em risco, a gente não sai de casa. Posso escorregar tomando banho e bater a cabeça. Mas eu ainda acho que esse é o meu maior foco de conseguir minimizar e calcular bem isso, aprender com o dia a dia. Vamos na nossa tradição? Vamos. Bom, eu vou pedir para você assinar a nossa viseira. Cara, eu achei que ainda tinha bastante espaço, mas está quase acabando de novo. Não tem espaço. Mal fica curto. Mal fica curto. É mal mesmo. Mal. E ele fez curtinho ainda. Fica curto, ó, sobra espaço. Obrigado. Obrigado a vocês. Mal, desde já, de novo, a gente quer que você volte para contar um pouquinho aqui de outras funções que você tem, como que você gerencia tudo isso, que eu sei que tem muita história ainda para você contar, então volte. Muito obrigado por você deu um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente compartilhando tudo isso. Sem dúvida, tem muita história, não é só de um cheque sem fundo, não, tem muito mais. Nick, nos vemos semana que vem? Nos vemos semana que vem. Para você que acompanhou o programa até aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência, até semana que vem. Tchau, tchau.